Por exemplo, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Chega em casa, você não está nem aí. Vai assistir televisão, vai cuidar das coisas. E eu chego em casa, eu quero mais de Deus na minha vida. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou orar, vou buscar a Deus. Você acha que Deus vai se revelar para você que não está nem aí para Deus, mesmo sendo filho de Deus, ou Deus vai se revelar para mim que estou buscando o Senhor? Por exemplo, aqueles que gostam de dormir muito, de madrugada. De madrugada você está dormindo, e eu estou de joelho, dizendo: Senhor, fala comigo. Se revela a mim. Eu lhe pergunto, quem é que vai receber? Você que está dormindo ou eu que estou buscando? Os mistérios de Deus é para quem tem fome e sede dele. Segundo requisito, para Deus revelar os seus mistérios, você tem que ser obediente. O filho que não é obediente é filho de Deus, porém, você, quando obedece a Deus, aí Deus começa a se revelar a você. Enquanto mais obediente, mais Deus se manifesta como Pai na sua vida. A Bíblia diz que em tudo Abraão foi abençoado, mas Abraão obedeceu a Deus em tudo. Se você obedecer a Deus, Deus vai te revelar coisas que somente Ele pode te revelar. Deuteronômio fala que se você ouve a voz, se você guarda e você coloca em prática, a bênção de Deus vem sobre a sua vida de uma maneira abundante e de uma maneira maravilhosa. Terceiro lugar, você precisa também ser humilde. Enquanto mais o filho é humilde, mais Deus se revela a ele. Tem vezes que Deus começa a revelar os mistérios a uma pessoa, e aquela pessoa é tão simples, tão humilde, e você não entende porque Deus revela os mistérios àquela pessoa. Agora tem outras que se acham importantes, e aí Deus não se revela a essas pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Então, quando você é filho de Deus e você se humilha, Deus, Ele se manifesta na sua vida. É lindo, é maravilhoso. E quarto e último lugar, para Deus revelar os seus mistérios, você tem que honrar aquilo que Deus entrega para você. O problema é que você vem na igreja, Deus fala com você, ministra ao seu coração, e quando você sai da igreja, você não honra a Deus. Volta a praticar as mesmas coisas erradas. Isso quer dizer falta de respeito para com seu pai. Então, enquanto mais Deus ele revela os seus mistérios, você tem que honrar aquilo que Deus está entregando nas suas mãos. E vocês, como filhos de Deus, eu creio que nessa noite vocês estão sendo preparados para Deus revelar os mistérios de uma maneira sobrenatural a cada um de vocês. Amém? Terceiro lugar, Mateus capítulo 16, o versículo de número 15. Jesus ele faz uma pergunta que todo ser humano faz essa pergunta. Jesus ele pergunta: quem diz os homens que eu sou?
quem diz os homens que eu sou? E eles começaram a dar a interpretação e dizer, uns dizem que tu é Elias, outros que tu é João Batista. E Jesus começou a ouvir, e Jesus pergunta, e vocês? E vocês? E aí Pedro, ele diz, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus, ele estava querendo saber duas coisas. Primeira coisa, se verdadeiramente os discípulos tinham recebido uma revelação de quem era Jesus verdadeiramente. Por quê? Por quê? Jesus sabia que se os discípulos tivessem a revelação de quem era Jesus, eles iam receber duas coisas. Ele ia receber o destino na vida deles, e eles iriam se ligar a Jesus de tal maneira que a vida deles mudaria completamente. Por exemplo, o pai dessa casa. Quem é o pai dessa casa? Falando, não de Deus, mas falando a pessoa que você está debaixo da cobertura. Pastor João. Agora a pergunta é, quem é o pastor João? Se vocês não tiverem uma revelação de Deus, quem é o pastor João, vocês não vão se conectar com ele. Por quê? Porque o destino do pastor João, o que Deus tem dado ao pai dessa casa, é uma herança que ele vai transmitir para vocês. Então, quando Jesus ele recebe essa resposta, aí Jesus agora ele tem uma convicção de que os discípulos agora estavam conectados com Jesus. E através dessa conexão, o que era que ia acontecer? Eles iriam se tornar seguidores de Jesus. Independente de qualquer dificuldade, eles estavam ligados com Jesus. Quando Deus revela o que o pai dessa casa, ele é uma pessoa que tem o DNA de Deus na vida dele, vocês olham para ele e vocês começam a sentir atraído por aquilo que Deus colocou na vida dele.